aquele livro que mexe com você, quando você tá lendo, você pensa muitas coisas e reflete sobre muitas coisas. Quando você não tá lendo o livro, você continua pensando na história e qual vai ser a próxima vez que eu vou continuar a ler esse livro maravilhoso. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. E eu falei, eu preciso fazer um vídeo sobre esse livro e estou aqui fazendo vídeo sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gabi, por que esse livro é maravilhoso, incrível e precisa me falar o porquê? Tá, Orgulho e Preconceito é um livro clássico. Então, o livro já tem aquele peso. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha aquele medo de... É clássico, vai ser muito difícil, não vou conseguir ler, meu Deus do céu, fiquei com essas noias. E depois eu também fiquei com essa de, meu Deus, todo mundo ama esse livro, todo mundo ama Jane Austen, se eu não gostar eu vou ser excluída da sociedade literária, basicamente. Então eu estava com muito medo de ler este livro, porque era recomendado por pessoas que eu confio bastante nos gostos literários. Então quando comecei esse livro, eu estava um pouquinho com o pé atrás e, meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas no final eu acabei me apaixonando pelo livro, se tornou com certeza um dos meus favoritos, assim, entrou pro hall de 5 favoritos livros da minha vida, com certeza, porque... eu preciso explicar por que eu amo tanto esse livro. E eu terminei ele hoje. E eu já vi o filme, que eu não tinha visto, de 2005. E eu fiquei muito apaixonada e vou falar um pouco sobre o filme aqui também. Sobre o que fala Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito vai contar a história da Elizabeth Bennet, que ela é a segunda filha mais velha entre 5 irmãs. O que acontece? A história se passa numa época muito complicada, porque se passa no século XIX, onde as mulheres elas não tinham voz e elas não poderiam trabalhar e se sustentar. Dentro dessa família são 5 irmãs e nenhum homem que poderia herdar a herança desse pai. Então, essas 5 mulheres, a única escapatória para elas seria o casamento, e por isso a mãe delas é meio paranoica com isso e tenta arranjar marido a cada esquina para as filhas. Existe toda essa coisa de essa noia de casamento, e é assim que começa a história. Um novo vizinho se muda para a vizinhança e a mãe já começa a encher a paciência do pai para ir lá fazer uma visita, né, para já falar, oi, tem 5 filhos aqui precisando de um casamento. E eles conhecem o Mr. Bingley e ele é muito gentil, ele é muito caloroso, amigável. E ele começa a se interessar por uma das irmãs, que é a irmã mais velha da Elizabeth, que é a Jane, que é considerada a irmã mais bonita e é a favorita aos olhos da mãe por causa disso. É a que mais sofre, porque tenta arranjar casamento toda hora pra essa mulher. E aí também, junto com o Mr. Bingley, vem a irmã dele e um amigo dele, que é o Mr. Darcy. Só que o Mr. Darcy, ele é um pouquinho complicado, ele é um pouquinho antipático, ele é um pouquinho grosso e muito orgulhoso. Ele é taxado assim, que ele é muito orgulhoso, e a gente vai seguir a história sabendo como que esse romance vai acontecer entre Elizabeth e Mr. Darcy. Gente, eu falando a sinopse do livro, sabe quando você tenta falar a sinopse de um livro e convencer as pessoas que tá falando, mas você pensa, cara, essa sinopse não faz jus a tudo que a história fala? Porque é basicamente isso que eu sinto falando sobre esse livro aqui pra vocês agora. Porque o livro é muito além disso. Vamos começar falando sobre a história no geral. É uma época muito interessante de ser trabalhada porque é muito longe do nosso tempo. Porque as coisas hoje em dia mudaram bastante, né? Século XIX e século XXI. Então, a época que se passa a história é muito interessante a gente ler sobre isso. Eu já li alguns livros que se passam nessa época, por exemplo, As Peças Infernais da Cassandra Clare. Sabe que a Cassandra Clare ela é uma escritora do século XXI contando sobre essa época. Aqui a Jane Austen é uma pessoa que viveu essa época. Então a gente vê uma veracidade muito grande na escrita dela. E isso também inclui falar que a linguagem do livro é muito rica. Eu amei a linguagem do livro, não é nem um pouco difícil. Eu tava com essa noia de achar que seria difícil porque é clássico e porque é Jane Austen. Sai dessa, porque você não vai ter problemas. Eu pelo menos não tive nenhum problema. Se eu não tive, você não vai ter, amor. Vai na fé. E é muito deliciosa como a autora escreve em terceira pessoa na cabeça da Elizabeth. A Elizabeth é o centro dessa história, porque muita gente considera Orgulho e Preconceito um romance, porque é um romance. Mas eu sinto que aqui é a história da Elizabeth, perdendo o seu orgulho, não perdendo o orgulho, mas passando o seu orgulho, perdendo preconceitos por conhecer o Mr. Darcy. E a mesma coisa, ele tem um orgulho meio que moldado e perdendo preconceitos que ele também tinha por causa da Elizabeth. Então eu acho que é um casal que se completa muito, porque eles são muito iguais e ao mesmo tempo eles são muito diferentes, que fazem o outro mudar pra melhor, sabe? Por isso que eu acho que esse casal funciona tão bem. E o melhor, é um casal que não acontece do nada. Não é um casal que, opa, te vi, amei, porque isso tem bastante nesse livro. Porque os romances dessa época, como a gente viu nesse livro,
Era um romance muito falsos, porque as pessoas, o casamento é ligado ao dinheiro. E pra eles, o casamento só acontece por causa do amor. Então, incessivamente, eles acham que porque tá rolando o casamento, existe amor ali. Só que não é bem assim. Eu consegui ver isso muito bem por causa desse livro. E a Elizabeth, ela é uma personagem muito diferente de todas do seu tempo. Porque ela é uma personagem muito normal, sabe? Ela não é mais bonita, ela não é mais inteligente, ela não é mais engraçada, ela não é mais rica. Ela é normal, só que ela se impõe. Ela é muito inteligente do jeito dela, ela é muito observadora. Uma coisa que eu percebi muito durante o livro é que ela é muito observadora. Ela nunca deixa as pessoas subirem em cima dela por causa da classe social, por ela ser mulher. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis e que me fez amar a Elizabeth Bennet pro resto da minha vida. Uma coisa que eu gosto muito é esse núcleo familiar que a gente tem aí. São 5 irmãs, obviamente outras são mais desenvolvidas, como por exemplo, a Jane é uma das irmãs mais bem desenvolvidas porque a Jane é a melhor amiga da Elizabeth. E eu gosto muito disso, dessa relação entre irmãs e essa relação entre mulheres no livro, não só entre revanchismo. Isso é um grande problema nos livros, revanchismo feminino. E é que a gente tem uma amizade verdadeira entre irmãs. Gosto também muito da relação da Elizabeth com o pai dela, porque o pai dela considera ela a filha favorita e tal. E tem uma cena no filme muito boa, a cena final do filme, com a Elizabeth e o pai dela é sensacional, incrível, é tipo a melhor cena do filme pra mim, porque é uma cena muito tocante, é uma cena que a gente vê esse amor entre pai e filho, entre pai e filha, e eu amei, 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 amei. Tem algumas personagens que me irritaram bastante, algumas irmãs que me irritaram bastante, que me deram vontade de meter a mão na cara pra menina, cresce! Mas, no geral, eu gostei de todos os personagens, eu achei que ela conseguiu desenvolver todos os personagens bem, e a história não fica chata em nenhum momento. Existem muitas descrições de longos passeios, jardins e Londres, e meu Deus do céu, província de sei lá o que, bailes e tal. Mas em nenhum momento a história ficou chata pra mim, porque era tudo muito interessante. O jeito que a autora escreve, que a Jane Austen escreve, é basicamente incrível, que não me fazia parar de ler essa coisa. E uma coisa que eu vejo muito diferente do filme, obviamente, o filme tem 2 horas, esse livro tem 500 páginas, é que é um livro longo, mas é um livro longo que constrói muita coisa, sabe? Constrói o romance muito bem, constrói as personalidades muito bem. E esse jogo de orgulho e preconceito é muito interessante, porque durante o livro você vê que o orgulho e preconceito, ele vai caber orgulho ao Mr. Darcy e preconceito à Elizabeth. Mas em muitos momentos essas características se invertem entre os dois, e isso é muito interessante você ver isso acontecendo na história. O livro é bem longo, como eu disse, 500 páginas, mas ele é essencial para ter uma construção de personagem, para ter personagens muito, muito bem desenvolvidos, para assim criar um romance muito bem desenvolvido. Gente, esse livro é incrível, você só precisa ler esse negócio. Então, maior recomendação dos últimos tempos, com certeza, é Orgulho e Preconceito. Dê uma chance e leia. Foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui falar basicamente tudo que eu queria. O filme, ele não é muito... Ele é fiel ao livro, só que ele é muito mais rápido, porque aqui no livro tem muitos passeios, como eu disse, muitas viagens, que em um filme ficaria muito longo e às vezes até muito monótono. Eu acho que sim, você precisa ler o livro pra você ver o filme e gostar. Porque você vai conhecer os sentimentos dos personagens e o motivo por trás de cada ação deles no filme. Então eu recomendo muito que vocês leiam o livro primeiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar. Me fale o que você achou desse vídeo. Um big beijos e até a próxima. Tchau!